Prazer revê-los, queridos, aqueles que nos acompanham pela internet. É bom tê-los também. Nós vamos hoje continuar estudando, meditando na palavra do Senhor no Salmo de número 145. Salmo 145. Semana passada nós tivemos a oportunidade de estudarmos os primeiros versos, do verso 1 ao verso 6. Hoje nós vamos olhar os versos 7 a 10. Salmo 145, do versos 7 ao verso de número 10, onde diz assim a palavra do Senhor: divulgarão a mensagem de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Vamos orar. Ó Deus, bem sabemos que somos privilegiados, Pai, por estarmos com a palavra aberta e podemos ter esse tempo de comunhão com o Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui conosco, está com todos aqueles que estão agora conosco participando do culto através da internet. E eu imploro, Pai, para que possamos compreender a Tua verdade e através dela, ó Pai, estejamos felizes como adoradores diante do Teu trono de graça e misericórdia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando de um dos textos mais belos da palavra do Senhor. Indiscutivelmente, um dos textos mais belos da palavra. Como lhes disse semana passada, os estudiosos entendem que o Salmo de número 145 é a joia de Davi. Eu fico imaginando, a gente lê os Salmos e tudo é tão belo, tão bonito, tão cheio de significado. Mas este Salmo nos fala a respeito de Deus de uma forma muito íntima. Quando Davi está falando nesse texto, ele está falando de algo que ele conhece. Algo que ele experimenta. Ele fala de história vivenciada. E ele fala de esperança no seu coração. Ele fala de olhar para trás, ver a sua própria realidade e olhar para frente. E quando Davi faz isso nesse texto, em todos os blocos que nós olhamos desse texto, do Salmo 145, ele tem alguns, nós vemos ele adorando ao Senhor. E isso é belíssimo, é maravilhoso, porque Deus nos fez para sermos para o louvor da sua glória. Deus nos salva, nos predestina antes da fundação do mundo para sermos para o louvor da sua glória. Deus cuida de nós de uma forma completamente especial todos os dias para sermos para o louvor da sua glória. Como nós acabamos de cantar aqui. Nada encaixou mais em tudo isso que fizemos antes do culto do que essa música que cantamos no final. Seja como for, eu creio num Deus que já me mostrou várias vezes que Ele é o meu Deus. E eu adoro a esse Deus. Eu tenho felicidade em estar na presença do Senhor. Como lhes disse, irmãos, o louvor a Deus, ele é fruto da contemplação de Deus, das suas perfeições e do entendimento dos seus atos. Não no sentido de darmos significado a cada um dos seus atos, mas de sabermos que Ele tem o melhor para nós. E é exatamente assim que Davi está aqui no texto, nos apresentando Deus, e apresentando os propósitos da nossa adoração, os motivos da nossa adoração.
Nós vimos nos primeiros versos que existem várias maneiras de nós adorarmos a Deus. Bendizendo, louvando, reconhecendo que Deus é digno, meditando, falando a respeito dele, contando aos outros a respeito do Deus que conhecemos. E nós vimos que, por mais que nós façamos isso, nós ainda estaremos longe de compreender a plenitude de Deus. Mas o fato de não conhecermos tudo aquilo que Deus é, o que sabemos e o conhecemos de Deus, é mais do que suficiente para nos prostrarmos diante dele e entregarmos a nossa vida ao Senhor. E mais do que isso, vivermos uma vida segundo a palavra do Senhor. Se você hoje quer ouvir a palavra do Senhor e ela ter significado na sua vida, a primeira coisa que vai ter que acontecer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, é abrir mão do domínio que eu tenho sobre a minha vida e colocá-la inteiramente na presença do Senhor. Para que nós possamos agir como verdadeiros servos diante de um Deus que é Senhor da nossa existência. Pois é exatamente assim que Davi se porta diante de Deus. Ele diz que o Senhor que ele adora é rei sobre todas as coisas. Ele diz nesse texto que o Senhor, ele é divino. Ele tem um nome divino. A semelhança do que Paulo diz no Novo Testamento, que diz que ao Senhor Jesus será dado o nome de Senhor. E esse nome dado aqui, segundo o texto, no original, é o nome que é dado única e exclusivamente ao ser de Deus, Yahvé. O Deus verdadeiro e único. O louvor ao Deus grande, aquele que é muito digno de ser louvado. Ele é insondável, mas é esse Deus. Depois de ter nos feito olhar para a grandeza de Deus, agora Davi nos faz olhar para a bondade de Deus. Mas o que nós vamos perceber no texto é que olhar para a bondade de Deus também é olhar para a grandeza de Deus. É impossível vermos a bondade de Deus sem vermos o Deus da bondade. Porque essas coisas se misturam. Na verdade, essas coisas não são duas, mas uma só. Quando eu digo que alguém é bondoso, eu presto atenção na vida dessa pessoa, vejo alguns atos que essa pessoa tem e digo, essa pessoa é bondosa, porque eu vejo essa pessoa agindo de maneira boa, bondosa para com outra pessoa, para com seu semelhante, às vezes um desconhecido. Mas quando eu falo de Deus e das suas perfeições, eu não estou falando daquilo que Deus faz, eu estou falando daquilo que Deus é. E Davi faz os nossos olhos voltarem exatamente para a compreensão desta significação. Deus é. Observem bem, esse texto está cheio de superlativos. Superlativos são expressões que parecem exageradas, grandiosas. Ele diz aqui no verso de número 7, divulgarão a memória a tua muita bondade. Não é só bondade, é muita bondade. Benigno e misericordioso é o Senhor. Ele é Senhor bom para todos. As suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças. Os teus santos todos te bendirão. Observem que a linguagem de Davi no texto aponta para algo grandioso demais. Falar a respeito de Deus é falar de algo que só pode ser descrito com superlativos, com palavras que apontam para o extremo, para a ausência de limites. É além do extremo. Quando Davi está falando aqui desse Deus, é porque ele entende que esse Deus é plenamente perfeito. Não existe nenhuma possibilidade de manchas, de limites, de dependências, de inferioridade, de contradições, de erros em Deus.
Nenhuma dessas coisas nós encontramos em Deus. Pelo contrário, quando nós olhamos para o Deus da Bíblia, Ele é correto, superior, independente, coerente, sempre certo, reto, fiel, verdadeiro. Quando a Escritura nos mostra o Deus único, o Deus a ser adorado e que Davi está colocando diante de nós, nos apresenta um Deus assim, onde nós não vamos encontrar nada de negativo nele. E é exatamente diante dessas verdades que Davi vai abrir os nossos olhos e nos ensinar a contemplar o Deus, como ele diz, de toda a bondade. Observem bem no texto. No verso 7 e 9, falam da bondade de Deus. O termo usado no verso 7 é bondade. Depois, no verso 9, é dito que Deus é bom para todos. As duas palavras são a mesma palavra, traduzido por bondade e bom, apontando para Deus e sendo usado aqui como um adjetivo. Um adjetivo é um qualificante. Quando eu digo o adjetivo, eu estou falando algo que qualifica aquele indivíduo ou aquela coisa que eu estou me referindo a ela. Então, o que Davi está dizendo é: Deus é o Deus de bondade. O que ele está dizendo é: Deus é essencialmente bom, totalmente bom, completamente bom. Todos os seus atos são bons. É isso que o texto está querendo nos dizer. Então, nos dois vocábulos, a afirmação é exatamente isso. É algo que caracteriza a Deus. Mas nós temos que entender que a bondade de Deus não é expressa somente em alguns momentos, mas em todos os momentos. Na verdade, no momento e na maneira correta. Porque quando Deus age, Ele faz exatamente isso. Ele age no momento certo e na maneira correta. No verso 7, Davi nos diz que Ele é o Deus de muita bondade. Essa expressão muita aqui pode ser traduzida por grande ou por abundante, ou, como um mineiro goiano gosta de falar, bastante bom, como se isso fosse correto. Mas, quando falamos a respeito de Deus, é exatamente isso. É um pensar grandioso a respeito dessa bondade de Deus. E essa expressão aponta até quando Deus é bom. Qual o limite da bondade de Deus? Isso nós não conseguimos definir. Eu me lembro quando, dando aula para os meus alunos de teontologia, que fala a respeito do ser de Deus, eu chego num momento que eu tenho que falar para eles a respeito do quanto Deus é grande. O Jário foi meu aluno, o Uriel, e eles sabem como é difícil definir essas coisas. A imensidade de Deus. Como é difícil falar isso. A imensidade de Deus é mais ou menos o seguinte: você pensa em tudo que Deus criou. E nós não podemos nem discernir isso. O universo é extremamente grande. A Terra é um pozinho no meio de todo o universo. Pois Deus está em todo lugar desse universo, com todo o seu ser. Mas Ele é capaz de estar além do universo que Ele criou. E isso tudo ao mesmo tempo e com todo o seu ser. Isso é ser grande. Essa é a ideia de grande que não cabe na nossa cabeça. Que não dá para ficar aqui dentro e nós medindo ou tentando colocar essa perfeição dentro de nós mesmos. Quando a palavra de Deus está dizendo que Ele é muito bom, ou que a bondade de Deus é grande, Ele é Deus de muita bondade, verso de número 7, está mostrando para nós exatamente esta qualidade que caracteriza a Deus. Uma bondade sem limites. Isso é muito bom nós compreendermos.
Existem certos momentos na nossa vida que nós ficamos pensando, como Deus pode me aturar? Como Deus pode me perdoar de novo? Você conhece os seus pensamentos, aqueles que só você conhece, e aqueles pecados de estimação que só você sabe quais são, e que cada um de nós conhece a sua própria realidade. E eventualmente nós ficamos na presença de Deus dizendo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, porque hoje ainda novamente isso passou na minha mente, ou eu fiz alguma coisa, e o Senhor mais uma vez foi bom para comigo e misericordioso. Mas quantas vezes nós passamos na vida por situações adversas, e em meio a tudo isso, Deus nos mostra a sua bondade, nos resgatando, nos trazendo de volta, nos trazendo a sua amizade, para desfrutarmos do seu consolo, da vida, da alegria, da restauração, da esperança, do sorriso ao invés do choro. Esse é o Deus bom. É extremamente gostoso saber que não existe coisas grandes o suficiente para que Deus não tenha uma bondade maior. Não existe uma única pessoa sobre a face da terra, um pecador que seja pior que seja entre nós, julgado por nós mesmos e quem sabe por a mesma pessoa a respeito dos seus pecados. Eu sou o pior dos pecadores. Deus é maior e a sua misericórdia é maior. O apóstolo Paulo, quando fala de si mesmo, ele diz, evidenciou Deus a sua misericórdia para comigo quando eu era o principal dos pecadores. Esse é o tamanho da bondade de Deus. É aquela bondade que pode me colocar no devido lugar de esperança. Nunca, nada pode nos separar do amor de Deus que nos foi dado em Cristo Jesus. Porque Deus é capaz de nos resgatar do mais profundo abismo com a sua forte mão, com o seu poder que restaura vidas, que trata vidas, que trata relacionamentos, que me trata e trata você. Essa expressão então apronta para esse Deus bom. Ela é muito maior do que a nossa compreensão. Então não chegue diante de Deus duvidando de que Ele pode cuidar de você. A primeira coisa boa para você hoje é, Deus pode cuidar de você, hoje e eternamente. Amém? Amém. Ótimo. Agora vamos para o verso 9. Davi nos diz que Deus é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as obras. Mais uma vez está aí o bom. E a bondade de Deus aqui está ligado, segundo o texto, com todos. Deus não é bom só com algumas pessoas. Deus é bom para com todos. Spurgeon, falando a respeito desse verso, ele diz o seguinte: a bondade universal de Deus em nenhum grau contradiz a eleição especial da graça de Deus sobre os seus eleitos. A ideia aqui é, Deus tem um amor e uma bondade especial para com seu povo, mas Deus tem uma bondade grandiosa para a criação, de uma maneira geral. Como é que nós podemos compreender? Deus cuida da criação, principalmente para que o universo ainda tenha uma estabilidade e uma ordem. Amados, se Deus não fosse aquele que tivesse intervindo na história, na vida das pessoas, na malícia e maldade do homem que é dominado pelo pecado, se Deus não estivesse agindo de maneira bondosa, refreando estas maldades, nós nos destruiríamos rapidamente. Rapidamente. E isso não é difícil de nós encontrarmos.
Não é difícil. Você já morou em algum condomínio onde você passa por alguém e essa pessoa nem olha para você? Porque você teve um debate com essa pessoa na reunião de condomínio. Aí aquela pessoa, ela olha para você sim, quando olha, parece que o olho brilha. Mas não de, oh, que bom te ver, sai da minha frente. E aí você começa a gerar no seu coração aquele sentimento. Será que eu vou ter que ficar olhando com um bom olho para essa pessoa que sempre me olha assim? Se Deus não desse um basta naquele indivíduo, e no seu coração também, vocês se atracariam. Se não fosse pela ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós não venceríamos jamais a nossa natureza caída. Todo o bem que ocorre sobre a face da terra é proveniente de Deus, porque toda bondade vem de Deus e não do homem. Até mesmo aquela atitude, entre aspas, boa do homem incrédulo, vem da bondade de Deus para com ele. Deus usa o incrédulo como instrumento de bondade nas nossas vidas. Mas o próprio Deus é bom. É sábio a usar a sua bondade. Todo resgate é fruto das intenções e ações bondosas de Deus a nosso favor. Seja lá qual for o resgate. O irmão trabalha com toxicomos. Todo resgate é fruto da bondade de Deus. O que é a bondade de Deus? É a perfeição de Deus de ser aquilo que em todos os detalhes ele é ideal. Ele é o que tem que ser. Porque se ele não for, ele deixa de ser Deus. Se Deus não fosse bom em essência, ele não seria Deus. E nós que cremos em Deus, não podemos nos esquecer disso. Oh Deus, livra-me do pecado de perguntar para Deus por que o Senhor está fazendo isso. Oh Deus, me livre do pecado de ficar perguntando ou falando, parece que Deus é injusto, se esqueceu de mim. Livra-me, Senhor, que nós devemos dizer muitas vezes, porque Deus continua sendo Deus bom em todas as situações. Davi foi um homem que viveu um momento na sua vida de pecado, e Deus foi bom com ele e o resgatou. E Deus deu a ele um reinado, e Deus deu a ele de fazer parte da descendência de Jesus. E Deus deu a ele o privilégio de ser um homem segundo o coração de Deus. E Deus fez uma obra boa na vida dele, não porque ele era bom, Davi não era bom, mas porque Deus era bom. E Deus tinha um propósito na vida dele. E é exatamente assim que Deus age, sendo perfeito. Mas Deus também é bom nos seus atos. Todos os seus atos são coerentes com a sua natureza divina ideal e a sua natureza divina perfeita. Os atos de Deus são perfeitos e bons, como perfeito e bom é o Deus que faz os atos divinos. Diante disso, Davi nos conduz à adoração confiante e cheia de ousadia. Ele diz no verso 7, divulgarão a memória da tua muita bondade. O que devemos fazer com a bondade de Deus? Nos alegrar com ela? Sim, mas é mais do que isso. O texto diz, divulgarão. Essa palavra, ela dá a ideia de algo que brota e jorra. Como se fosse água mesmo, que está brotando e que está jorrando, que foi colocada em você. E a ideia aqui é que eu devo fazer jorrar de mim a memória da bondade de Deus. Aquilo que Deus tem feito na minha história tem que ser instrumento para que eu me jubile diante de Deus em adoração e divulgue a todos os cantos da bondade de Deus. Essa é a ideia do jorrar aqui. Quando olhei para o texto no original, eu disse, puxa vida, que expressão rica.
Porque dá uma imagem maravilhosa desse borbulhar, desse brotar, desse jorrar, desse derramar, desse entornar da bondade de Deus, quando eu falo a respeito dele. Irmãos, a contínua lembrança da bondade de Deus gera adoração e testemunho. Quando nós nos lembramos, quando trazemos à memória a bondade de Deus, segundo Davi, nós adoramos a Deus e testemunhamos a Deus. Era isso que estava movendo Davi ao escrever o Salmo de número 145. Nós devemos adorar, nós devemos exaltar a Deus, nós devemos bendizer a grande bondade de Deus com um constante cântico novo, livre, alegre, refrescante, abundante, como um jato de água que brota de uma fonte de bondade, que é Deus em nós. Eu creio que esse é o cântico do recém-convertido. Aquele que estava cego quanto à sua realidade, mas que foi confrontado com o Evangelho. O Evangelho fez com que ele visse o seu próprio pecado, mas visse a grandiosidade, a bondade de Deus para com ele, o perdão de Deus, a nova vida. Sou nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo começa a trazer alegria ao meu coração. E esse cântico do recém-convertido, que ao conhecer a Deus, ele não se contém, pois ele deseja exaltar a bondade de Deus para com ele. Mas essa expressão é o cântico também do cristão experiente, que relembra de cada ação bondosa de Deus a cada dia, divulgar a memória de sua muita bondade. É isso que Davi diz. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, esse pequeno texto, é que nós louvamos a Deus porque Ele é a essência da misericórdia. Nós vimos que Ele é a essência da bondade, mas Ele também é a essência da misericórdia. E de uma certa forma, a misericórdia é uma manifestação da bondade de Deus. Mais uma vez, em 2 versículos, nós encontramos a expressão misericórdia aí no texto. Verso 8, é dito, benigno e misericordioso é o Senhor. Depois, no verso de número 9, diz, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Queridos, a expressão benigno aqui, mais uma vez, é um adjetivo que aponta para o misericordioso, que age a favor daquele que é miserável. E dessa forma ele é gracioso. Porque a palavra benigno tem a ver com aquele que age com uma benignidade percebível, com uma bondade percebível, é mais a ideia de graça. Quando Deus age de forma benigna, isso está próximo à ideia de misericórdia e graça. O Deus misericordioso, o Deus da Bíblia, o que nós adoramos aqui, que cremos nele, ele age em todos os seus atos a favor da sua criação, não baseado na criação, mas nele mesmo. Na capacidade de até mesmo aplacar a sua própria ira. Nós iramos a Deus. Quantas vezes a Bíblia nos fala de Deus irado? Tem um poderosíssimo sermão de um homem que foi usado por Deus num momento de avivamento espiritual, Jonathan Edwards, e o sermão dele é: terrível coisa é estar nas mãos de um Deus irado. Deus se ira. Deus não se agrada das coisas que contrariam a sua vontade. A Bíblia nos mostra em alguns momentos isso acontecendo. O próprio Senhor Jesus ficou irado quando chega no templo e vê as pessoas usarem a casa do seu pai de maneira inadequada.
Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos diz que Jesus foi naquele lugar para levar pessoas ao conhecimento da salvação e para ser ele o redentor daquele povo que estava fazendo coisas erradas. Segundo Davi, a misericórdia de Deus é tão poderosa que ela aplaca a sua ira. A ira de Deus está acesa e ele tem a capacidade de apagar a sua ira para ser bondoso, misericordioso para com aquele que agiu de maneira inadequada. Ó Senhor, como o Senhor é bom. Como eu preciso da bondade e da misericórdia de Deus todos os dias. Irmãos, as obras bondosas de Deus ocorrem porque Ele detém o seu próprio juízo e age a nosso favor. Se Deus fosse agir segundo os nossos atos pecaminosos, nós não teríamos nenhuma esperança de vida hoje e muito menos eterna. Muito menos eterna. No verso 8, Davi diz muitas verdades sobre a misericórdia de Deus. Ele diz, verso de número 8, que Deus misericordioso é tardio em irar-se e de grande clemência. No verso 9, o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Você entende o que é tardio em irar-se? Tem um texto no Novo Testamento, em Tiago, que diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse é o princípio de Deus. Essa é a palavra inspirada de Deus para nós. Ele está dizendo, vocês devem estar prontos para ouvir, mas não fique falando e rápido para ficar irado, não. Porque isso não produz a vontade de Deus. Agora o texto diz que Deus é tão misericordioso que Ele consegue ser tardio para com a sua própria ira santa, justa. Observem bem, a ira de Deus sempre é justa, a nossa não. Muitas vezes a nossa ira se acende porque eu fiquei magoadinho. Ou porque alguém não fez algo segundo o modelo que eu gosto, ou porque eu tenho um padrão próprio de justiça, ou porque as pessoas não se encaixaram no meu estilo. Não, quando Deus se ira, Ele se ira de maneira justa, porque Ele também é justo, em essência. Mas o texto diz que Ele é tardio em irar-se. Ele está dizendo que nós devemos aprender isso com Ele. Essa misericórdia de Deus, ela é grande. E Ele tem uma grande clemência. A ideia de grande clemência aqui tem a ver com extensão. Esse grande aí é extensão, magnitude. E clemência vem de uma palavra muito conhecida por parte de nós no grego, Betesda. Lembram de Betesda? Lá em Betesda tinha uma piscina de Betesda, né? Que acontecia milagres ali, atos milagrosos ali em Betesda. Vem do grego Betesda, essa expressão clemência, e tem a ver com bondade, com benignidade, tem a ver com fidelidade. Uma coisa que li e creio ser verdade, irmãos. A graça de Deus é para os indignos. Nós. A compaixão é para aqueles que estão aflitos. A paciência, o longo ânimo de Deus, é para aqueles que estão culpados. E a misericórdia é para os penitentes. No verso 9, o texto diz, as suas ternas misericórdias permeiam todas as coisas. E a ideia aqui é de compaixão. Compaixão. Ou seja, tudo o que Deus faz tem uma manifestação de misericórdia. Tudo.
Ao invés de punir, Deus cuida e abençoa a sua criação, em especial a sua igreja eleita, porque para nós Ele ainda acrescenta a comunhão com Ele e vida eterna. Perdão pleno dos nossos pecados e santidade nos céus para todo sempre. E por último, o texto diz que Deus nos orienta a louvarmos a Ele por reconhecermos a Ele e sermos gratos por Ele. Louvamos por reconhecimento e gratidão a Deus. Olha só o verso 6. Eu preguei semana passada nesse verso. Diz: falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Olha o verso 10. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Davi aponta aqui para a consequência da contemplação das perfeições em Deus. Qual é a consequência para mim e para você quando Deus vai descortinando os nossos olhos e nós vamos vendo todas essas coisas maravilhosas de Deus? Davi diz: nós louvamos a Deus. Nós exaltamos a Deus. Isso talvez possa nos ajudar de maneira prática em certos momentos na vida. Em alguns momentos da nossa existência, nós não conseguimos adorar a Deus. Às vezes não conseguimos nem elevar a nossa voz na presença de Deus em oração. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que isso não é culpa de Deus. Porque Ele continua sendo esse Deus perfeito. O problema certamente está em nós. E nós podemos confiar num Deus que pode resolver esses problemas. Para que nós tenhamos adoração novamente nos nossos lábios, no nosso coração, na nossa vida. Davi aponta para a consequência da contemplação, a adoração verdadeira. Quando ele afirma que as obras de Deus renderão graças a Deus, significa que os próprios atos do Senhor declaram o verdadeiro Deus e são para a exaltação dele mesmo. É como se ele estivesse dizendo: Deus está fazendo para que nós possamos ver quem Ele é. E os atos dele declaram quem Ele é e exaltam a Ele mesmo. Aí você pode dizer: Deus é arrogante, né? A Bíblia diz que nós devemos ser humildes. Deus não tem nada de arrogante. Pelo contrário. Ele mostrou humildade através do seu Filho, que Ele enviou, saiu da sua majestade para viver no nosso meio e morrer em nosso lugar. O apóstolo Paulo disse que esse ato de humildade, quando Deus age assim, queridos, Ele está agindo como Deus que é, porque todos os atos dele o adoram. Porque na verdade, todas as coisas existem para a adoração de Deus, inclusive Ele. Dentro da própria Trindade, o Filho exalta o Pai, que exalta o Filho, que exalta o Espírito, que exalta o Pai e o Espírito. A palavra de Deus nos diz que eles têm uma unidade e eles se exaltam. Quando a palavra está dizendo todas as tuas obras, todos os seus feitos, todos os seus desígnios cumpridos te renderão graças, tem a ver com o nome do Senhor. Renderão graças, Senhor. E mais uma vez, a palavra Senhor é a expressão Jeová ou Javé. Mas o texto termina dizendo: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. E a pergunta é: quem são os santos de Deus? Os anjos? Certamente não é aos anjos que o texto está se referindo. Os santos que bendizem ao Senhor é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos os santos que bendizemos
Essa expressão barak aqui, que está traduzido como um bem-dizer, significa ajoelhar e louvar, abençoar, colocar no lugar certo de adoração. O povo de Deus tem como consequência da misericórdia de Deus nas suas vidas, a bondade de Deus nas suas vidas, a grandiosidade de Deus reconhecida diante dos seus olhos. A igreja tem o privilégio de ser um instrumento de louvor e gratidão ao Deus verdadeiro. E é por isso que nós nos reunimos, para que Deus esteja cada vez mais nos mostrando quem Ele é, e para que estejamos aprendendo com Ele como viver de forma tal que nós glorificamos a Ele com a nossa vida. E Davi está nos mostrando com estas palavras alguns detalhes a mais desses versos 7 a 10 de Deus, para que possamos, o Pai, através do Pai, através desse verdadeiro Deus, compreender o seu amor por nós e adorá-lo. Eu não sei qual foi a situação que você saiu da sua casa e veio para cá, ou você está assistindo pela internet a esta mensagem, mas uma coisa quero lhe dizer: conhecer a esse Deus e permanecer na vida como você esteve até aqui seria loucura. Algo a mais tem que ser acrescentado a nós. Porque se a palavra de Deus não foi suficiente para me levar a compreender um pouco mais de Deus, e ter ainda muito maior disposição em glorificar ao Senhor, algo sério acontece na sua vida. Por isso é tempo de nós nos aproximarmos de Deus e dizer: Senhor, restaura em mim o entendimento da tua grandeza e da perfeição de todas as suas obras a meu favor, para que a minha vida seja íntegra e somente para o teu louvor. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque através de Jesus nós temos uma esperança indestrutível. Através da fé em Teu Filho como nosso Redentor, nós conhecemos da Tua bondade de uma forma pessoal. O Senhor nos deu o Teu Santo Espírito. Nós somos salvos. Mas, ó Deus, nós sabemos que a nossa vida ainda precisa ser ainda mais aperfeiçoada, santificada. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, para que possamos contemplar ao Senhor, para que possamos compreender da grandiosidade da Tua bondade, para que dessa forma, Senhor, possamos crescer em santificação, em obediência ao Senhor, em amor por Ti, ó Deus, em exaltação ao único e verdadeiro Deus. Cuida de nós, Senhor. Faça a Tua obra perfeita nas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todo sempre.